em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Uma boa noite a todos vocês. É com satisfação que quero saudar a cada membro da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, e também saudar a todos que se unem a nós de outras localidades. Que bom que aqui você se faz presente neste instante para nós juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus e sermos fortalecidos na fé em Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador. E que nós, a partir desta fé, na ação do Santo Espírito, possamos crescer também nos frutos a partir da fé. Eu quero saudar a todos vocês nas palavras bíblicas do salmista, Salmo 119, que diz assim: eu procuro te servir de todo o coração. Que bênção! Deus nos ajude também a isto. Guardo a tua palavra no meu coração. Que lindo! E ainda, eu te louvo, ó Senhor Deus. Que Deus abençoe a todos que participam deste culto online. Pois aqui na congregação, mesmo que a congregação tenha um belo espaço para quase 500 pessoas, está presente o pastor, a minha esposa Nadir, a minha filha Luíse, e aí do motivo ser o Bruno, a Valquíria e o Diego, que são os apoiadores, músicos, cantores, assistência técnica, enfim, para que este momento aconteça da melhor forma. Queremos iniciar este culto cantando Jesus em tua presença, conforme segue na projeção. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra ti
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e andemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu um completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Queremos, neste momento, nos colocarmos em pé e assim invocarmos a presença do único Deus verdadeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, leio neste momento, em preparação ao momento em que queremos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, as palavras de Romanos capítulo 6, a partir do versículo 20, que diz assim: quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós por natureza, nós já fomos concebidos em pecado e vivemos as consequências do pecado em todos os dias e momentos. É por isso que temos os sofrimentos, as tribulações, as doenças, as epidemias, enfim, as calamidades, por fim a morte terrena e a morte eterna. Mas que bom que em Cristo, que venceu o pecado, a morte e o diabo, temos perdão, salvação e vida eterna. Queremos neste momento orarmos, pedindo perdão para os nossos pecados. Seguimos conforme a projeção, oficiante e congregação. Senhor Jesus, nosso Salvador, com gratidão e prazer aqui estamos. Adoramos-te e louvamos-te por teu amor e compaixão. Conseguiste salvar-nos da ira de Deus. Tomaste sobre ti o que nós merecemos. Faze-nos compreender que é a nossa culpa que tu carregaste em nosso lugar. Ó Cristo, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, concede-nos a paz. Não permitas que nos acomodemos em nossa fé e esqueçamos o horror da tua cruz e o quanto precisamos de ti. Que lembremos e meditemos diariamente sobre tua paixão
em verdadeiro arrependimento e sincera fé. Tem misericórdia de nós, Senhor, e perdoa todos os nossos pecados. Ajuda-nos a levar também outras pessoas à tua cruz, chamando-as através de nossa atitude amigável e guiando sua atenção para a tua bondade e amor. Assim como tu nos amaste, também nós queremos amar-te. Se ouvimos de pessoas que vivem solidão e aflição, doença e luto, se ficamos sabendo de outros que passam miséria ou sofrimento, injustiça e opressão, faze que sintamos nisso o teu chamado e dá que não fiquemos devendo a resposta. auxilia-nos igualmente a amar nossos irmãos e perdoar de coração aos que nos ofenderam. Que a teu exemplo sejamos pacientes na tribulação. Ouve-nos quando clamamos a ti em amarguras e tristezas. Conserva a tua igreja para que ela proclame com clareza e verdade a mensagem da cruz. Dá-nos guias espirituais que em teu nome, divino pastor, convidam, admoestam e consolam. Seja a tua morte e ressurreição o nosso conforto em nossa última hora. Concede-nos partir em paz deste mundo, a fim de ressurgirmos contigo para a vida eterna. Ó Cristo, ouve-nos. Amém. Prezado irmão, prezada irmã, Cristo, em sua paixão e morte, sofreu todo o teu castigo, pagou toda a tua dívida e te reconciliou com teu Deus e Pai. Ele te faz filho e herdeiro da vida eterna e te dá a cada dia nova oportunidade para servir-lhe em seu reino. Para que tenha certeza disso e alegria no servir, eu, ministro da palavra, por ordem do próprio Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Da forma como estamos, ou seja, em pé, seguimos com o introito do culto de hoje, que é o Salmo 119, do versículo 9 ao versículo de número 16. Salmo 119, do versículo 9 ao 16. Faremos de forma responsiva um versículo oficiante e outro, todos vocês. Nós usaremos a nova tradução na linguagem de hoje, nesta e em todas as demais leituras. O título: Guardo a tua palavra no meu coração. Salmo 119, 9 a 16. Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus. Ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra. Amém. Podem todos se assentar. Cantemos Ó Queremos Sempre Ouvir, em preparação às leituras que se seguirão, Antigo Testamento e Epístola.
Ainda em preparação, queremos falar com Deus em oração. Nos coloquemos em pé. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui reunidos, te rendendo culto e louvor. Te louvamos por isso, pelos muitos motivos que temos sempre para te louvarmos e te adorarmos. Aqui neste momento, especialmente, te rendemos graças, porque em Cristo tu perdoas os nossos pecados. Tu curas as nossas doenças, pelo tempo que tu quiseres, ou nos concede a força para nós a enfrentarmos. Nós te rendemos graças porque tu nos salva da morte, pelo tempo que aqui quiseres. E quando tu quiseres nos levar, sabemos que temos a vida eterna contigo. Nós te louvamos e te adoramos porque tu nos abençoa com amor e bondade e enche a nossa vida com muitas coisas boas. E neste momento, neste culto, vem ao nosso encontro para nos abraçar, vem ao nosso encontro, enfim, para nos orientar, para nos fortalecer na fé. Haja em nós conforme bem lhe aprouver, em nome de Jesus. Amém. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Jeremias 31, versículos 1 a 4. A volta do povo de Israel. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. No deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso, eu vim de longe, apareci a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez, vocês pegarão os seus tamborins e dançarão de alegria. A leitura da epístola encontramos em Hebreu, capítulo 5, versículos 1 a 10. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E, porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de
fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Nos coloquemos em pé para o Santo Evangelho, que encontramos registrado em Marcos capítulo 10, do versículo 32 ao versículo de número 45, que neste momento leio diante de vós. Marcos 10, 32 a 45. Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição, e o pedido de Tiago e João, que leio. Jesus e os discípulos iam pela estrada, subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, e os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça por vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: podemos. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para este culto, neste 5º final de semana na Quaresma. Queremos confessar a nossa fé em conjunto nas palavras do credo niceno, como segue na projeção. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Amém. Podem todos se assentarem neste momento. Queremos cantar em preparação à mensagem o hino que segue: Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Nos coloquemos todos em pé neste momento. Que Deus Espírito Santo haja no teu e no meu coração. Que sejamos fortalecidos em Jesus Cristo, nas marcas de Jesus. E que a partir de Jesus possamos também deixar as marcas aqui nessa vida e assim para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar.
Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema para a mensagem do culto de hoje é as marcas de Jesus. Destaquei como base para a mensagem o texto de Hebreus, capítulo 5, e também do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Para você, quais são as grandes marcas de Jesus? Quais são as marcas de Jesus Cristo? Quais são as nossas marcas aqui neste mundo? Quais são as tuas marcas, querido irmão, querida irmã, no Senhor e Salvador Jesus? Como a nossa história está sendo escrita? A história de Jesus foi escrita a partir do amor e da graça de Jesus. Como a nossa história tem sido escrita, que ela seja a partir de Cristo, a partir de Jesus Cristo, a marca maior do amor e da graça de Deus sobre nós e sobre o mundo. Quero, neste momento, também chamar a atenção para a imagem que escolhi para a divulgação do tema deste culto. Essa imagem, onde imaginei, assim como também o autor desta imagem, imaginando Jesus conversando com dois dos seus discípulos. Conversando sobre o quê? Sobre o que os dois discípulos estavam conversando no Evangelho, então, do culto de hoje. Tiago e João, eles fizeram um pedido muito especial para Jesus. Eles pediram para Jesus: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. O que realmente esses dois discípulos estavam pedindo para Jesus? O bacana, e a gente vê que eles confiavam que Jesus sentaria num trono glorioso, ou seja, teria um reino glorioso. Agora, o que eles pediram? Eles foram audaciosos, eles pediram um lugar à direita de Cristo e outro à esquerda. Ou seja, dois irmãos com um local de destaque, de honra, de glória. Ou seja, eles queriam ter autoridade e destaque no reino glorioso de Jesus. E agora já podemos imaginar o alvoroço que deu quando os outros discípulos escutaram isso. Como eles ficaram incomodados com Tiago e João, com esse desejo deles manifesto. E aí Jesus explica para eles que sobre essa realidade. E os questiona, dizendo assim: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E podem ser batizados como eu vou ser batizado? E aí eles disseram: podemos. E Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber, e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita, quem vai sentar à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. É Deus quem vai fazer isso. E adiante ele coloca também os critérios justamente dessa avaliação de Deus.
E ele diz que neste mundo, os povos pagãos, eles têm autoridades, os governadores mandam neles. Mas quem quiser ser importante no reino dos céus, que sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Os critérios de Deus são diferentes dos critérios que prevalecem e dominam aqui sobre o mundo. Aqui os mais importantes são aqueles que têm mais pessoas o servindo ou ao seu dispor. No reino dos céus, os mais importantes são aqueles que mais servem, motivados no amor e na graça de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que mais produzem frutos a partir do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus. Eu quero neste momento chamar a atenção para um livro. Eu não sei se aí de casa vocês vão conseguir ver. É uma publicação nova da editora Concórdia, onde nós temos como título Um por Todos, 12 por 1. Olha que interessante. Isso parece que nos lembra os 3 mosqueteiros, não é verdade? Um por todos, todos por um. E aqui o livro tem como título Um por Todos, 12 por 1. É uma referência justamente ao conteúdo do livro, pois conta a história dos 12 discípulos de Jesus. Ou seja, dos 12 apóstolos de Jesus. Quem são os 12 discípulos, os 12 apóstolos? São instrumentos especiais que Jesus chamou para que servissem na sua obra como testemunhas ao mundo. Por que 12 apóstolos? Para ser apóstolo, o instrumento precisaria ser uma testemunha ocular. Ou seja, precisaria ter estado presente e visto tudo aquilo que Jesus fez para a salvação. E é por isso que o apóstolo Paulo é considerado o último dos apóstolos. Por quê? Porque mesmo ele não estando ali junto com os 12 apóstolos, primeiramente falando, o próprio Cristo se revela a ele de uma forma especial e, portanto, ele é considerado, então, o último dos apóstolos. Quem são os apóstolos mencionados na Bíblia? Simão, Zelote, André, Natanael, Tiago, Judas Tadeu, Tomé, Tiago o menor, João, Filipe, Mateus, Pedro, Matias, né, que foi o substituto justamente de Judas Iscariotes. Eu chamo a atenção aqui, neste momento, para algo da vida desses 2 instrumentos que pediram lugar de honra e glória na eternidade. Citados, então, especificamente no Evangelho do culto de hoje, que são justamente Tiago e João. E o próprio livro, esse livro, ele traz à nossa memória alguns símbolos interessantes. O primeiro mostrando, que eu quero mostrar aqui para vocês, é justamente um que representa Tiago, que é conhecido então pelos cristãos. E o que consta aqui então nesse símbolo apontado então para Tiago? O cajado representa a peregrinação e a espada representa a maneira pela qual Tiago foi morto por Herodes Agripa I. A concha representa a peregrinação via mar. Ou seja, esse símbolo, esse escudo, quer justamente contar para nós a história desse discípulo chamado Tiago. De acordo com a tradição, o que aconteceu com Tiago, filho de Zebedeu, então ele foi o primeiro dos apóstolos a morrer como mártir, no ano 44, Anno Domini,
ou depois de Cristo. Foi morto pela espada de Herodes Agripa I, que viu a morte de Tiago, então, uma possibilidade de agradar os judeus. Ou seja, Herodes Agripa I quis agradar o povo judeu, quis alcançar simpatia com os inimigos da cruz de Cristo, e por isso matou a espada esse servo de Deus. Talvez alguém pense, puxa, mas de onde se sabe isso? É o único registro que também nós temos em Atos capítulo 12, o versículo 1 e 2. Por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja, e ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender a Pedro. E aí segue o relato bíblico de Atos capítulo 12. Jesus disse para ele que ele receberia o batismo com o qual o próprio Jesus seria batizado. E olhando justamente agora para a vida justamente de João, João também, ou seja, tem a sua história marcada no amor e na graça do nosso Deus. Agora, quem foi João? E por que esses símbolos? Uma taça, uma cobra, uma cruz. Existem duas interpretações para esses símbolos. Alguns dizem que a presença da cobra no símbolo pode se referir a uma lenda de um possível atentado à vida de João por veneno. Outros dizem que representa a queda em pecado de Adão e Eva. E o cálice lembra a conversa em que Jesus diz que João e os outros também tomariam do cálice dele. O que significava que eles compartilhariam, ou seja, que eles também teriam sofrimentos, que eles também seriam perseguidos justamente por essa causa que é Jesus Cristo. Como discípulos, eles sofreriam perseguição. Mas o apóstolo João, de acordo com os relatos, foi o último dos apóstolos a morrer. Alguns acreditam que ele foi pregar sobre Jesus na Ásia Menor. Ele foi preso várias vezes. E o último relato temos em Apocalipse, que aliás seguiremos com os estudos que já iniciamos no ano passado e paramos. Agora nessa próxima quarta-feira, reinício dos estudos sobre Apocalipse. Então João, ele foi preso na ilha de Patmos durante o governo do imperador Domiciano, em 81 a 96, ano Domini, e foi solto e retornou a Éfeso, onde morreu em paz com mais de 90 anos. Então quem foi João? João foi um discípulo de Jesus, um apóstolo, e o único que não fora sacrificado, ou seja, que não morreu como mártir, mas que avançou nos seus anos, ou seja, ficou idoso e assim faleceu. Mas Deus o guardou do veneno da serpente, o diabo, da morte muitas vezes, e usou dentro dos propósitos que ele queria, então aqui neste mundo. Quais são as marcas, então justamente desses discípulos de Jesus, desses apóstolos, assim como dos demais que permaneceram fiéis? A marca deles justamente foi a fé em Jesus Cristo. O amor e a graça de Deus que os moveu diante de um chamado recebido a servirem anunciando o Evangelho, a mensagem do perdão, da salvação e da vida eterna. Sim, em Cristo há a coroa da vida eterna para aqueles que são fiéis. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna lá no céu. É a promessa do Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, não importa o que venha na tua vida em consequências do pecado, tribulações, epidemias, sofrimentos, dores, maldades, intempéries, ou a pandemia com a qual tem trazido
a qual tem trazido sofrimentos. Quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida eterna por Cristo Jesus. A coroa da vitória lá no céu. Porque Jesus cumpriu os mandamentos e pagou os pecados. Esse é o grande ponto. Marcas de Jesus em nós e através do mundo refletidas ao mundo. Ou seja, em Jesus temos marcas para a eternidade. Olhando justamente para essa coroa, a coroa simboliza Cristo como Rei também dos reis. Também pode ser usada como símbolo da coroa da vida eterna, ou seja, a nossa vitória em Cristo. A coroa pode ser combinada com a cruz, com o crucifixo. Sabemos que Jesus, o Rei da Glória, antes de cumprir a sua missão, no entanto, ele não recebeu glória e honra como vitorioso. Primeiro ele teve que receber uma coroa de espinhos. Ou seja, os espinhos dos nossos pecados o feriram, o machucaram, trouxeram dor, sofrimento. Mas isso não lhe foi demais. Ele precisou ir até a morte. Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. Quando os profetas do Antigo Testamento, como nós lemos na epístola, eles faziam sacrifícios, eles apontavam na verdade para o perdão de Deus no Cordeiro de Deus que seria sacrificado numa cruz para nos trazer a salvação. Aqui diante do altar da Congregação Cristo, talvez vocês conseguem ver, nós temos além da cruz do altar, colocado as cruzes, lembrando o Monte Gólgota, aonde o Cordeiro de Deus foi sacrificado para a salvação da humanidade. Mas os mesmos que juntos com Cristo estavam na cruz, lembramos, em Cristo um foi salvo, pois ainda no final da sua vida, pelo Espírito Santo, chega ao arrependimento diante dos pecados e recebe a coroa da vida eterna. Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Mas infelizmente alguém que também sofria as consequências dos seus pecados, zombou e debochou até a morte. Infelizmente, recebeu a condenação eterna, o inferno, porque é o que receberão todos aqueles que não creem de fato em Cristo Jesus, como seu único e suficiente Salvador, como único mediador, aquele que é de fato a prova maior do amor de Deus sobre nós. Eu gosto muito dessa imagem. O que Jesus fez foi por amor a você e a mim. Jesus cumpriu os mandamentos e pagou os nossos pecados. Jesus Cristo significa Salvador. Cristo significa o quê? Ungido, designado, marcado, para ser o quê? Profeta, sumo sacerdote e rei. Como profeta, ele anunciou a mensagem de Deus. É o assunto da instrução de confirmandos, foi o assunto do 2º ano, no dia de hoje, na aula da instrução, que tem acontecido pelo MIT neste momento. Ele foi ungido como profeta, ou seja, como profeta, ele anunciou a mensagem de Deus por palavras e milagres. E esse foi o único objetivo dos milagres. Foi por isso que Jesus, ele não parou todas as tempestades. Foi por isso que Jesus não ressuscitou todos os mortos. Foi por isso que Jesus não alimentou todos os famintos. Foi por isso que Jesus não curou todos os enfermos. Os milagres que Jesus fez, como lemos em João, tinham o propósito de anunciar que Ele é o Filho de Deus, e para que as pessoas crendo nele fossem salvas por meio dele. O reino de Jesus não é neste mundo, ele é na eternidade. Jesus Cristo, como sacerdote, nós lemos, ele foi sacrificado por nós,
Por isso ele é o grande sacerdote da ordem de Melquisedeque. A honra e glória ele recebeu do próprio Deus, que disse: este é o meu filho querido, hoje eu me tornei o seu pai. Você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Essa também foi a profecia já lá feita por Deus, por intermédio do salmista. Ele, por cumprir a missão, por fazer o sacrifício perfeito, por trazer a satisfação plena, por vencer o pecado, a morte e o diabo, ele tem como as marcas do amor. Poderíamos lembrar e pensar Jesus mostrando as mãos para Tomé, depois da ressurreição. Tomé, vem cá, põe os dedos nas marcas. As marcas de Jesus são o amor. Por isso ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o vencedor. É por isso que a árvore da Páscoa, que nós temos tão bonita aqui diante do altar, no alto tem a imagem do Cordeiro, o Cordeiro Pascal, um símbolo, mais um símbolo do cristianismo. Aliás, não tem uma imagem tão bonita aqui para mostrar para vocês como a que nós temos aqui na nossa árvore de Páscoa na igreja, pintada por uma artista da congregação, então a Andréia. Mas Jesus então é o Cordeiro vitorioso, ele é o Cordeiro Pascal, ele é o bom pastor, ele é o vencedor, por isso ele tem a bandeira da vitória. E quando vivemos e sofremos as consequências do pecado, porque talvez você aí esteja com o coração apertado, esteja em sofrimento, talvez esteja tudo bem na tua vida, que bom, louve a Deus por isso. Mas você que talvez esteja atribulado, lembre, Jesus é o Cordeiro vencedor, e com ele nós também somos para a eternidade. Você é uma ovelha nas mãos de Jesus. Você é uma ovelha nos braços de Jesus. Ele sabe o que você tem passado. Ele se importa contigo e te ama. Ele quer te abraçar, ele quer te carregar no colo, ele quer tratar as tuas feridas, ele quer renovar o teu ânimo e a coragem, a esperança de dias melhores, e em você renovar a certeza de que ele, no seu amor e graça, dirige tudo pelo melhor. Olhem que imagem bonita que eu acabei ganhando hoje, quando participei de um seminário nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, de assistência social, aliás, de ação social, que aconteceu, então também, pela internet, pelo Meet. Que imagem bonita, Jesus como médico, o médico dos médicos. Aquele que segura o enfermo, ou seja, o mundo no colo. O mundo com seus países, as suas bandeiras, as suas marcas no colo. O mundo onde Deus nos colocou também. Onde nós somos carregados. Jesus é o médico dos médicos. O Senhor dos senhores. É a partir dele que se cumprem também as palavras do salmista. Que Deus perdoa os nossos pecados, que Ele cura as nossas doenças pelo tempo que Ele quiser ou dá força para enfrentar. Que Ele nos salva da morte aqui pelo tempo que quiser, mas quando quiser nos dar, ou permitir que a morte chegue, Ele nos dará a vida eterna lá no céu. Por intermédio dEle, que Ele vai encher a nossa vida com amor e bondade e muitas coisas boas. Com muitas coisas boas. Porque como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o amor de Deus por aqueles que o temem. E Jesus, Ele é a prova maior. Não sei o quanto essa imagem está clara para você, mas ela é muito colorida, muito bonita, e nos faz pensar sobre o amor e justamente sobre o cuidado do nosso Deus. O amor e o cuidado que Deus tem por cada um de nós. E eu tenho certeza que Deus, no seu amor e graça,
quer usar você como instrumento ali onde Ele te colocou. Sabemos que podemos ser instrumentos bem especiais aí na igreja, na tua congregação, ou na nossa congregação, na tua família, na sociedade, no mundo que a gente vive, instrumentos justamente de Jesus. E servindo com a nossa vida, tempo, dons e bens, conforme cantamos no hino, motivados no amor e graça, produzindo muitos frutos de acordo com os dons que Deus nos deu, servindo aos propósitos de Deus. Assim como foi também com Tiago e João. Tiago, infelizmente, o fato de estarmos com Jesus não garante que não tenhamos sofrimentos, muito pelo contrário. Tiago, ele bebeu do cálice que Jesus bebeu. Ou seja, como servo de Deus, ele perdeu a sua vida numa espada, conforme nós vemos registrado na Escritura. João, ele teve o privilégio de ficar idoso, avançar nos seus dias. Qual vai ser a tua história e a minha? Como vai ser a nossa partida desta vida? Quais são as marcas que nós estamos deixando? Na igreja, na família, no mundo. Que sejam marcas a partir do amor e da graça do nosso Deus. Que possamos produzir muitos frutos, onde estivermos, em todos os dias. E saibamos nós que Deus com certeza recompensa os seus filhos, que Ele recompensa o seu povo. É importante lembrarmos que cada cristão tem a sua própria cruz. O que é a cruz? São as angústias e os sofrimentos que ora Deus permite que sobrevenham a nós. Mas nós não estamos sozinhos. A cruz é tudo aquilo que os cristãos sofrem por serem cristãos. Tudo que sofrem por seguirem o Salvador e confessarem o seu nome, ora diante das pessoas em palavras e atos. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, escreve Pedro, bem-aventurados sois. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, diz o próprio Jesus em Mateus 10, 22. A cruz inclui negação, ora de si mesmo. A si mesmo se negue. Devemos abandonar tudo que possa impedir-nos de seguir Jesus. Lucas 14, 33. Seja a honra diante das pessoas, amigos, talvez parentes, possessões terrenas, dominações terrenas, ou a própria vida. Tudo isso são preciosas dádivas de Deus para o nosso uso, mas não devemos ligar-nos a elas de modo tal que interfiram em nossa relação com Cristo. Ou seja, que nada nos atrapalhe diante de Jesus ou nos afaste do amor e da sua graça. A nossa atitude para com todas as coisas terrenas deve ser a de quem as tem como se não as tivesse. 1 Coríntios 7,30. Isso não é fácil para a carne, mas a fidelidade a Cristo exige que, se necessário, abandonemos tudo o que temos. Lucas 14, 33. Então a luta diária contra o pecado em nossos membros, a mortificação da carne com seus desejos e concupiscências, não são a parte menor da carga que levamos. Não esqueçamos, cada cristão tem a vida também marcada sob a cruz. Que a nossa seja a partir da cruz de Cristo, aonde nós também depositamos a nossa esperança, que é nesta vida para a eternidade. Nós temos estudos maravilhosos, que se alguém quiser ampliar o seu conhecimento a respeito do assunto, por exemplo, num livro chamado Sumário da Doutrina Cristã, também publicação da editora Concórdia, tradução de Edward Keller, onde nós temos um belo resumo das principais doutrinas da fé cristã. Depois do Catecismo Menor de Lutero, é o livro que cada cristão deveria ler e ter na sua casa para conhecimento mais profundo dessas verdades maravilhosas, então, de Deus. Agora, saibamos, os discípulos queriam um lugar à esquerda e outro à direita. Ou seja, haverá glória lá no céu?
para os filhos de Deus? Com certeza. A recompensa das boas obras, ou seja, os frutos que o cristão produz a partir da fé, ou seja, o que ele faz como instrumento de Deus, pode ter recompensas nesta vida, mas as maiores estão lá no céu guardadas para nós. Sempre o que fizermos, lembremos, com muita humildade e reverência, como servos inúteis, buscando fazer apenas aquilo que Deus espera, conforme Lucas 17:10. Assim as nossas obras são imperfeitas, lembremos isso, e julgadas por seus méritos apenas alcançariam condenação para nós, salvação só por Jesus. Mas as obras são recompensadas. É grande o vosso galardão nos céus, Mateus 5:12. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos, Lucas 14:14. A piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo 4:8, na linguagem tradicional da Bíblia. Isso não é recompensa de mérito, mas de graça. Recompensa que Deus não nos deve e que não podemos exigir como devida a nós, mas que Ele promete dar livremente aos seus filhos apenas por graça. Deus não revelou a exata natureza dessa recompensa. Pode ser que Ele nos conceda bênçãos especiais em nossa vida. Talvez pela vida, tempo, dons e bens, pelas vida, tempo, dons e bens consagrados e dedicados a Deus, conforme vários versículos da Bíblia dizem para nós. Porque nós lemos na Bíblia que quem planta pouco, colhe pouco. Ou seja, Deus está falando dos frutos da fé. Quem dá liberalmente, ou seja, oferta liberalmente, Deus acrescenta mais e mais, é verdade. Ao que ele tem mais do que é justo, Deus pode transformar em perda. Sim, isso é palavra de Deus em Provérbios 11, 24 e 25. Lemos também 2 Coríntios 9, do versículo 6 em diante, ou seja, os frutos motivados da vida, tempo, dons e bens, têm a sua recompensa, têm a sua marca. E lá no céu, com certeza nós vamos falar dos frutos da fé destes servos de Deus. Não só esses apóstolos, mas os demais apóstolos. Se alguém até quiser ver mais desses símbolos, quem sabe até o catecismo menor de Lutero tem como adendo, na parte final, o catecismo de Schwann, como diz, porque ele compilou também perguntas e respostas para o catecismo, ou seja, um acréscimo de símbolos de Jesus e da igreja cristã. E também tem menção sobre os símbolos dos próprios apóstolos de Jesus, as marcas deles como servos de Deus a partir de Cristo. Símbolos que mostram o que eles fizeram, ou seja, e como eles serviram como instrumentos dentro da tradição cristã. Alguém pensará que isso é coisa errada a destacar? Claro que não. Com certeza que não. Assim, podemos refletir sobre que marcas estes homens deixaram, sobre as quais nós vamos falar pela eternidade, e talvez eles serão lembrados, e Deus os dará honra e glória, assim, diante de nós também, pelos instrumentos que eles foram. Assim como você também diante de Deus pode receber honras e glórias diante de Deus por aquilo que você, motivado na fé e no amor, serviu dentro daquilo que Deus te colocou e apontou na tua vida. As marcas de Tiago. Ele foi morto à espada, mas serviu até o fim. Foi fiel até a morte. E recebeu a coroa da vida eterna. As marcas de Jesus são as marcas do amor dele por você e por mim. Que possamos deixar muitas marcas onde estivermos. Que possamos ser instrumentos para que mais pessoas creiam e sejam salvas. Que mais pessoas vivam o amor e a graça de Deus em Cristo Jesus. Nós coloquemos em pé. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem todos vocês neste momento então se assentarem. Nós seguimos com o momento das ofertas. Lembramos que nesse período então de pandemia os cultos estão acontecendo apenas de forma online. Há possibilidade de mudanças para o próximo final de semana, mas ainda não confirmadas.
Então, diante disso, a congregação Cristo precisa que os membros façam as suas ofertas através de depósitos ou transferências bancárias. E os dados necessários para que isso aconteça estão aí. Ou, mediante agendamento, as ofertas podem ser trazidas até a secretaria da congregação. O agendamento acontece comigo, então, como pastor. Deus abençoe a todos e os mova no amor e na graça a produzirem muitos frutos com a vida, tempo, dons e bens para a honra e glória de Deus e a edificação do reino de Deus aqui neste mundo. Cantemos neste momento o hino que segue. Todos, então, podem se assentar então, nesse instante. Somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a Senhor e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nessa obra de fé e de amor. A bênção vem dar igreja no lar, nessa obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a Senhor e vimos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nessa obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nessa obra de fé e de amor. Queremos, neste momento, falar com nosso Deus em oração. Queremos fazer alguns agradecimentos especiais. Várias pessoas de nossa congregação já estão declaradas como curadas do Covid. Então, agradecimento especial do senhor Egon Comforts, da Ana Júlia, do Bruno Schmitz, do Valdemir Fábio Weber e demais familiares. Também pedidos especiais em favor do João e da Esther Loureiro. Louvamos que o João está bem melhor, ou seja, já está em condição de receber alta. E a Esther, então, ainda mais fragilizada, Loureiro, mas também avançando para a recuperação. Ou seja, está muito bem com a graça, com a bênção de Deus. Queremos orar em favor da Nelcy Green, a mãe do pastor Egídio, que também está enferma, fragilizada no avançado dos seus dias. E de uma forma muito especial, queremos orar pela Rosane Mengue Borges Gonçalves, a qual está vitimada pelo Covid em situação muito grave. Então queremos orar por ela, também pela família, pelo esposo Alexandre, nosso irmão, membro da nossa congregação, para que Deus os fortaleça e assista. Seguimos a oração responsivamente, conforme a projeção. Nos coloquemos todos em pé. Ó Deus, nosso Pai Celestial,
Nós te louvamos e te damos graças por todas as tuas benevolências e amorosa bondade para conosco na criação do mundo, pela criação dos céus e da terra, pelos sóis e estrelas incontáveis, pela separação do dia e da noite, pelo plantio, pela colheita, pelos períodos de trabalho e de descanso, pelo envio de nuvens e chuvas, pelas marés dos oceanos, por todas as riquezas e maravilhas desta terra, nossa casa. Por todas as boas dádivas, nós damos graças. Nós te louvamos e bendizemos por nossa história, por formares de Abraão, Isaque e Jacó um povo querido para ti, a quem não desamparaste, por nos conduzires em Moisés da escravidão para a salvação, por enviares teus profetas a nós para chamar-nos de volta a ti, quando tínhamos nos desviado, por preparares em nós, através de João Batista, o caminho para Jesus. Por todas as boas dádivas, nós damos graças. Nós te louvamos e bendizemos pelo dom de teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, por sua vinda a nós, em nossa forma e natureza, nosso irmão primogênito na família da fé, por suas palavras e obras, sua mensagem e sua missão, reconciliando-nos um com o outro, conosco mesmos e contigo, nosso Pai amoroso. Por seu sofrimento, morte e ressurreição, concedendo-nos a vitória final sobre todos os inimigos, inclusive sobre o poder do pecado, do diabo e da morte. Por todas as boas dádivas, nós damos graças. Nós te louvamos e agradecemos a obra do teu Espírito Santo na igreja, por ensinar os corações dos crentes e guiar-nos a toda a verdade, por levantar testemunhas fiéis em todas as épocas que seguiram o exemplo de Jesus Cristo, pela vida e testemunho dos que nos antecederam na fé. Por todas as boas dádivas, nós damos graças. E nós suplicamos a tua bênção, ó Deus, neste tempo e sobre nós, nossas famílias, nossos amigos, nossas vidas e nosso trabalho. De uma forma muito especial, queremos te agradecer, ó Deus, por todos aqueles que tu curaste do Covid, essa epidemia que tem levado muito a óbitos, ou trazidos muitos sofrimentos, talvez fisicamente, e também outros sofrimentos econômicos e dificuldades a muita gente pelo mundo todo. Ao mencionar estes teus servos, agradecemos por todos os que já tiveram a recuperação. Mencionamos aqui o Egon Comfort, a Ana Júlia, que depois de momentos tão delicados na UTI, agora está na sua casa, junto dos seus pais. Te louvamos, ó Deus. Também pelo que fizeste pelo Bruno Schmitz, que em situação gravíssima, tu fizeste um milagre na sua vida e permitiste que ele pudesse agora estar em casa, junto também de sua mãe, de sua família. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida do Bruno Schmitz. Queremos também neste momento te agradecer pelo que fizeste pelo Valdemir Flávio Weber, porque também diante da fragilidade que o Covid lhe trouxe, tu lhe deste a cura. Te louvamos, ó Deus, por isso. Também te louvamos pela boa recuperação do João Loureiro, e assim também pela boa recuperação já proporcionada a Esther Loureiro. E te pedimos pela sua plena recuperação. Continues fazendo com que esse aparelho de alto fluxo na Esther produza os efeitos almejados e que ela possa o quanto antes estar em sua casa. Queremos também, ó Deus, te pedir pela Nelcy Green, mãe do pastor Egídio Green, que sofreu isquemia sem sequelas aparentes, mas que ficou fragilizada e está internada no hospital de Arroio do Meio. Continues assistindo a Nelcy Green, ela está nas tuas mãos. Também, ó Deus, te pedimos pela Rosane Mengue Borges Gonçalves, esposa de nosso irmão Alexandre Gonçalves, membro de nossa congregação.
esteja com a Rosana, ó Deus. Sabemos que a situação dela é gravíssima, somente por um milagre. E se tu quiseres, ó Deus, tu podes fazer. Mas se tu achares que for o melhor levá-la desta vida, que seja em Cristo para o céu, porque Jesus cumpriu os mandamentos e pagou também os pecados da Rosana. Que ela sinta o teu abraço e que também o Alexandre também possa, em teu filho amado, sentir o fortalecimento, a tua presença, que ele não venha desanimar ou vacilar, e que todos nós sempre lembremos que tu, ó Deus, é que amas mais a Rosana Mengues Borges Gonçalves do que todas as pessoas juntas neste mundo. E no teu amor e graça tu vai dirigir o melhor para ela. E não vai desamparar também os seus queridos. Mas sabemos, ó Deus, que para ti nada é impossível. Tu sabes também da vida de cada um de nós que participa deste culto. As nossas ansiedades, preocupações e sonhos. Colocamos tudo diante de ti. Tu sabes também, Senhor, dos aniversariantes desses dias que participam deste culto. O Jones Lamp, que também completou mais um ano de vida nesse dia. Nós te rogamos, ó Deus, continues abençoando a ele, e ao pedir por ele, pedimos por todos os demais aniversariantes desses dias. Enfim, ó Deus, abençoa a nossa igreja, reunida aqui e ao redor do mundo, do globo. Abençoa nosso mundo, seus líderes e leitores, seus formadores de opinião, e traze-nos paz e justiça. Abençoa-nos aqui em nossa união com toda a criação, com cada um, e contigo em Jesus Cristo. E conduze-nos com todos os teus filhos ao festivo encontro que tu tens prometido em teu reino, quando nós nos sentaremos um com o outro à tua mesa em perfeita plenitude de paz e amor. Abençoa-nos, ó Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queremos despedir a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Todos podem se assentar. É uma satisfação termos estado juntos aqui mais uma vez, louvando e adorando a Deus e sendo fortalecidos na fé, na ação do Santo Espírito. Sinta-se você abraçado, querido irmão, querida irmã, membro da Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem teve o privilégio de estar convosco aqui, sendo instrumento de Deus diante desse momento de culto, é o pastor Mário Hartmann, então pastor desta congregação. A saudação muito especial a todos aqueles que nos visitam, que participam deste culto, em diversas cidades aqui de Lajeado, diversas cidades da região, talvez do estado e talvez de outros lugares. E mesmo aqui os irmãos nossos, ora participando do culto em casa, talvez alguns no hospital, alguns vivendo bons momentos, outros momentos mais difíceis, mas que bom que Jesus, o bom pastor, carrega as suas ovelhas nos seus braços, no colo. Ou seja, Ele está sempre presente no seu amor e graça. Gratidão também aos apoiadores aqui, os nossos parceiros, colaboradores, né? O Bruno Ritter e a sua esposa Valquíria. Então a minha esposa Nadir, a minha filha Luíse, e também o quase estudante do seminário, né? Ele já está no preparatório para o seminário no ano que vem, é o Diego Rodrigues,
um abraço, né? E sintam-se todos assim abraçados nesse momento aí. Com relação a avisos, bom, reinício dos estudos bíblicos, é quarta-feira. Vamos lá, gente, vamos estudar a palavra de Deus juntos, nos reunir no Facebook. Sempre faremos então as lives. Então às 19h30, quarta-feira, seguimos com o livro de Apocalipse. Na semana, mais informações sobre o assunto para você também se preparar para esse momento especial. As atividades presenciais continuam ainda não acontecendo, certo? É uma decisão aqui também da congregação nesse momento. Poderíamos legalmente termos o culto nesse final de semana presencial com 30 pessoas, mas foi uma decisão que nesse final de semana ainda nós não tivéssemos, então, este momento. Então o culto já é certo, no próximo final de semana, transmitido então pelo Facebook, como foi hoje, e se tudo acontecer dentro do que está sendo previsto, semana que vem teremos cultos presenciais com 30 pessoas em 3 horários. Então no sábado às 18, domingo de manhã às 9, domingo às 18 horas. Mas isso será confirmado. E para participar, se isso acontecer, é preciso haver inscrição prévia. Além de cuidarmos de todos os protocolos, como sempre, muito bem, a Congregação Cristo tem feito. Certo? Nós entendemos que somos também instrumentos neste momento especiais e buscamos ser exemplos de fé e de vida para toda a nossa sociedade. Funcionamento da secretaria por agendamento, instrução de confirmandos. A turma nova está ansiosa, mas por enquanto só quem está trabalhando aí é o 2º ano, certo? Abraço a todos aí os jovens do 2º ano da instrução de confirmandos. Esse ano começam os nascidos em 2009. Se alguém não fez a matrícula ainda, está na hora, né, gente? Daqui uns dias teremos o início das instruções para o 1º ano. Então, que todos estejam já prontos aí com material e devidamente matriculados. Quais são as tuas marcas, querido irmão, querida irmã? Quais foram as marcas de Jesus? Quais são as marcas de Jesus? Quais foram as marcas de Tiago e João? Dos demais apóstolos? Quais são as tuas marcas? As marcas de Jesus são do amor e da graça de Deus sobre nós e sobre o mundo. Não esqueçamos isso. A vida foi marcada pela cruz. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso agora a Ele é dado toda honra e glória. E diante dele todos se dobram, tanto no céu quanto na terra. Ou seja, Jesus, Ele é Deus e homem, é o Salvador. Jesus é Salvador. Ele foi designado, marcado como profeta, sumo sacerdote e rei. Que a nossa vida seja marcada a partir de Cristo, no amor e na graça de Deus, na família, na igreja e no mundo. Sigam com Jesus e sigam bem. Nos despedimos ouvindo mais uma música. Sintam-se assim abraçados e até a próxima oportunidade. Posso cantar essa canção e até sorrir. Posso porque tenho a salvação. E se acaso mal tocar-me, basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar só e cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso
simples, franca e sã.